Pessoal, capítulo 2 da Ordem Bipolar, a Geopolítica Atual. Este capítulo está na página 21, ok? É importante depois vocês lerem esse capítulo em casa, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o mundo está dividido aí em ordens mundiais. Essas ordens mundiais, elas são ordens políticas, econômicas e militares. Perfeito? O que isso significa? Significa que não tem nada a ver, por exemplo, com religião. Algumas pessoas confundem ordem mundial com coisas relacionadas à religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Essa ordem mundial que a gente está estudando, ela é política, econômica e militar. Tudo bem? Bom, o mundo sempre foi regido por ordens mundiais. Perfeito? Ela vai se alternando ao longo da história. Nós iremos estudar nesse capítulo a ordem bipolar. Mas para a gente entender como que funciona essa ordem bipolar, a gente tem que voltar um pouquinho no passado para saber como que era a ordem anterior. Tá bom? A ordem anterior da ordem bipolar era uma ordem multipolar. O que isso significa? Significa que existiam vários polos de poder. Tá? Polos de poder. O que é um polo de poder? É quando um país exerce uma influência em uma determinada região. Tá bom? Então essa ordem multipolar, desculpa. Então, essa ordem multipolar, pessoal, ela era aí regida por países como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal. Existiam alguns outros, como Bélgica, vamos pegar outro aqui, Itália, tá? Tinha outros aí, o Japão. No caso ainda, os Estados Unidos não exerciam uma influência tão grande no mundo como exerce hoje, tá? Nessa época, os Estados Unidos era apenas um país coadjuvante. O que isso quer dizer? Que não tinha uma atuação tão grande no cenário internacional como tem hoje. Né? Hoje a gente sabe que os Estados Unidos praticamente mandam no mundo, não é isso? O que eles não pedem, eles exigem que os países façam a sua vontade. Mas naquela época não era assim. Naquela época quem dominava o mundo eram os países que compunham a ordem multipolar. Tá? Esses países, pessoal, ele praticava uma política de colonialismo e de imperialismo. O que isso significa? Colonialismo. Nós já estudamos isso aí o ano passado, pessoal. Lembra que a gente estudou a partilha da África? Que os países dividiram a África num monte de blocos para eles comandarem? Estão lembrados disso aí? Eu passei até um documentário para vocês sobre o Congo. Que a Bélgica dominou o Congo e matou um monte de gente. Nós estudamos isso no ano passado. Vamos recordar aí, né? Depois dá uma olhada no caderno do ano passado. Você ainda tem o caderno do ano passado? Não tem o caderno do ano passado? Não tem. O que você fez? Queimei. Você queimou o caderno do ano passado? Meu Deus do céu, que... Então foi muito boa. Tá. Ó, a Rayane tem o caderno. Qualquer coisa a gente tira o xerox do caderno dela para vocês lembrarem. Bom, voltando. Então o colonialismo, pessoal, nada mais é do que os países dominar outros países e tê-los como colônia. O que é uma colônia? É como se fosse um fornecedor de matéria-prima e um consumidor de produto industrializado. Vou dar um exemplo. O Brasil foi colônia de quem? De quem que o Brasil foi colônia? Portugal, durante mais ou menos uns 250 a 300 anos. Né? Ou seja, muito tempo. Não, foi 300 anos, não, certinho. Durante muito tempo. Mas esses países continuaram a praticar esse colonialismo até um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, a África era dividida entre esses países da Europa. Cada país desse tinha um território dentro do continente africano. Tá? E na Ásia, quem praticava esse tipo de política era quem? Japão. O Japão. O Japão exercia o colonialismo e o imperialismo
sobre quase todas as ilhas do Pacífico. Aí depois, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a China, a Coreia e dominou tudo. Pra vocês terem ideia. Ele pegou um bom pedaço da China e pegou as Coreias para ele. Falou, ali quem manda agora somos nós. E retirava matéria-prima desses locais. Bom, pessoal, o que aconteceu então? Depois de uma série de eventos, acontece a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, durante a guerra, esta ordem multipolar vai deixar de existir. Ela deixa de existir, porque agora existe uma disputa entre os países para ver quem vai dominar quem. E uma coisa muito interessante, a Alemanha, ela vai dominar todos esses países aqui, ó. França, Holanda, Espanha, Portugal e dentre outros. Ele só não vai conseguir dominar quem? Inglaterra. Mas só tem um motivo porque ele não consegue dominar a Inglaterra. Não é porque ele é grande. É porque a Inglaterra é uma ilha. Para você dominar uma ilha, aí já é mais complicado. Por quê? Para você dominar um território vizinho, basta você atravessar a fronteira e ir lá, né? Mas uma ilha, o que existe em volta de uma ilha? Mar. Água, o mar. Tá aí um grande obstáculo. Imagina você levar tropas, leva tanques de guerra. Não consegue. Não é que não consegue, é mais difícil, né? É bem mais difícil. Então, a Alemanha só não vai conseguir dominar a Inglaterra. Perfeito? Pessoal, nós não estamos estudando a Segunda Guerra Mundial agora. Para ser sincero, nós já estudamos isso no ano passado. Tá? A gente só vai rever algumas coisas. Vocês estudaram comigo uma introdução da Segunda Guerra Mundial e vocês também estudaram com o Pacheco, professor de História, né? Ele passou aí com mais detalhes como que ocorreu a Segunda Guerra e quais foram os motivos para que isso ocorresse. Se a gente for voltar, a gente não vai conseguir ver todo o conteúdo que foi programado. Certinho? Só vou apagar desse lado aqui para continuar a explicação. Que é isso? Tá gravando, Rayane. Faz um tchauzinho pra cá. Vem cá. Vem fazer um tchauzinho pra cá. Bom, vamos lá. Pessoal, então com a Segunda Guerra Mundial, vai acontecer uma série de eventos. Os países vão se unir sobre a liderança dos Estados Unidos e a Alemanha então vai ser o quê? Nossa, eu apaguei aqui sem tirar foto. Não tem problema, tá no vídeo. Pessoal, então os países que se reuniram, né, sob a liderança dos Estados Unidos, inclusive inclusive o Brasil entrou na guerra do lado dos Estados Unidos. Bom, a Alemanha vai ser derrotada. Ela vai ser derrotada e os países então vão ser reconstruídos. Quais que foram os dois países mais poderosos que lutaram na Segunda Guerra Mundial? Foram os Estados Unidos. Não é copiar não, isso aqui é explicação, meu bem. Foram os Estados Unidos e a União Soviética, né? Esses dois países aqui lutaram lado a lado, eles eram aliados. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Cada um ficou de um determinado lado. Ou seja, a União Soviética, ela estabeleceu uma área de domínio que ficou conhecida como Europa. Letra C. Oriental. E do outro lado, os Estados Unidos ficou com a Europa
Ocidental, muito bem, Cláudia. Bom, se não bastasse, pessoal, a divisão da Europa entre as duas superpotências da época, eles também começaram a disputar áreas de influência. Áreas de influência pelo mundo. Áreas de influência pelo mundo. O que isso significa? Que cada um tentava provar para o restante do mundo que era melhor que o outro. Aí então vai surgir o quê? A ordem bipolar. Quando essa disputa começa, muda-se a ordem mundial. Qual que era a ordem mundial antes mesmo? Tá aí, pessoal, vocês acabaram de anotar. Não entendi, não? Multipolar. Agora não é mais multipolar, ou seja, não vai ter vários polos de poder. Vai ter apenas não que um. Vai ter quantos? Dois. Vão ter dois polos de poder. Por isso a palavra bi. Bi significa dois. E polar significa o quê? Polo. Então são dois polos de poder. Dois polos de poder. Cada um tentando provar para o restante do mundo que é melhor que o outro. Pessoal, neste período ocorreram uma série de eventos que foram graças a ele que hoje nós temos televisão a cores, aparelho celular, GPS. Sabiam disso? Quase todas as tecnologias que nós temos hoje foi graças a essa disputa. Por exemplo, os carros, né? Mas antes não existia carro, professor? Existia sim, mas com este nível de tecnologia não. Para vocês terem uma ideia, foi nesta época da ordem bipolar que o homem foi para a Lua. Foi nessa época da ordem bipolar que foram lançados os satélites. Hoje nós temos internet graças a isso. Se não tivesse isso, nós não teríamos internet.